Em Brasília, 19 horas e 11 minutos. Em Assis também, 19 horas e 11 minutos. A saudação a você, minha amiga. A saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o português livre para falar. Nesta sexta-feira, dia 2 de junho de 2023. Sexta-feira. Chegou o final de semana já. Estava todo mundo esperando. O final de semana chegou. Tem muita gente que trabalha amanhã ainda. Aí tem gente me perguntando até que horas vai o comércio amanhã. Uma boa pergunta. Se alguém puder me informar, a minha amiga Marinês deve saber que ela vai logo cedo para o Paulinho Calçados Au, lá na Vila Xavier. Não sei se fecha às 13, às 15 horas amanhã. Se alguém puder me informar,
para eu informar uma ouvinte que está perguntando aqui. E eu não sei responder. Não tenho aquele calendário sugestivo da associação comercial. É igual ponto facultativo, né? O calendário sugestivo da associação comercial é igual o ponto facultativo. Por quê? O sugestivo é porque a maioria, a grande maioria, obedece ele, né? É igual ponto facultativo. A grande maioria não trabalha. A minha amiga Marinês já está informando aqui rapidinho que o Paulinho Calçados Au abre às 8h30 e vai até às 3 da tarde. Eu acho que o comércio deve fechar às 3 da tarde amanhã também. Amanhã deve fechar às 15 horas. Se alguém tiver alguma outra informação diferente, deixa eu até avisar a amiga aqui que está querendo saber, que deixa eu informar aqui, 15 horas. Me informaram. Já está informada a ouvinte aqui que quer saber até que horas o comércio funciona amanhã. Já informei que até às 15 horas eu vou pela da Marinês, tá bom? Hoje é sexta-feira. Ontem, trabalho dobrado, hein? Muita gente acompanhou a transmissão que nós fizemos lá na Fundação Educacional do município de Assis. A gente tem que acompanhar, né? Afinal de contas, a maioria dos órgãos de imprensa parece não estar muito disposta, a maioria parece não estar muito disposta a informar o que está acontecendo na FEMA. E como nós não temos nenhum tipo de problema, nenhum tipo de compromisso com aqueles que financiam os meios de comunicação, não há problema nenhum de divulgar. E nós aproveitamos para ir lá e transmitir ao vivo toda a reunião que aconteceu. E eu tenho mais notícias da FEMA. Mais notícias da FEMA, daqui a pouquinho você vai ficar sabendo. E eu quero pedir desculpas porque ontem eu havia programado estrear um novo programa às 8 da noite, logo depois da nossa conversa, das 7 às 8 da noite, nós vamos fazer um bate-bola, porque, na verdade, será um papo sobre esporte, que se chama Bola na Rede. E a gente vai contar as notícias do esporte de Assis. Eu acho que está faltando um pouco de divulgação para o esporte de Assis, então nós vamos colaborar divulgando. Vai ser um espaço alternativo para divulgar Campeonato Varziano, Vossen, Campeonato de Basquete. E hoje vamos fazer a estreia hoje, dia 2. Seria ontem, às 8 da noite, mas como a reunião do Conselho da FEMA acabou só às 9 da noite, a gente não conseguiu fazer a transmissão. Não dá para fazer 2 transmissões no mesmo horário. Não conseguimos fazer isso. Então, como nós estávamos fora do estúdio, estávamos lá na FEMA, fazendo essa transmissão externa, então nós fizemos lá durante 2 horas, acompanhamos toda a reunião. E daqui a pouquinho eu vou dar todos os detalhes da reunião, o que mais fora do que vocês puderam assistir aconteceu, e já vou antecipar, tem novidade. Tem mais novidade na FEMA. Tem mais novidade na FEMA. Daqui a pouquinho eu vou contar para vocês qual é essa novidade. Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo, tá bom? E também tem novidade sobre o acampamento Amar. Era acampamento Aprumar. E não é que a tal Luísa Pereira Nunes é de fato Bom, de fato, não é, né? De direito, a presidente da Aprumar. E o vice-presidente, para muita surpresa, é o Pingo d'Água, radialista. Eu tô querendo compreender. A Aprumar é a Associação dos Produtores Rurais do município de Assis. Eu não conheço Luísa Pereira Nunes, que é presidente. Não sei se ela é produtora rural, não sei o que ela produz.
E o vice-presidente é o Pingo d'Água, que é radialista. Não sei se ele tem alguma pequena propriedade, se ele arrenda. Não sei se o estatuto também permite que outras pessoas façam parte da diretoria, mas me causou surpresa. Me causou muita surpresa o fato do Pingo d'Água ser vice-presidente da Aprumar. E mais surpresa ainda me causou o fato dele ser vice-presidente da Aprumar. A gente conhece o Pingo d'Água de longa data. A origem humilde, trabalhadora do Pingo d'Água, isso é inquestionável. Um radialista defensor da música raiz, como poucos no interior de São Paulo, é inegável. Mas, ultimamente, talvez ordenado, né? Ele tem partido para outras atividades radiofônicas e, pelo jeito, outras atividades, diria, profissionais. A Cristina está lá em Londrina, no estádio Moringão, e vai assistir ao vivo o show do Roberto Carlos. Que inveja, hein? Deve ter muita gente com inveja da Cristina, que hoje abandonou a gente aqui em Assis, mas ela está nos acompanhando. Imagine, nós estamos disputando audiência com o Roberto Carlos. Daqui a pouquinho o Roberto Carlos ao vivo lá no Moringão, enquanto o Rei não entra no palco, ela assiste o Reinaldo Nunes aqui no celular. Obrigado, viu, Cristina? Obrigado pela sempre costumeira audiência. Muito obrigado. O que me causou muita surpresa, além do Pingo d'Água ser vice-presidente da Aprumar, é o fato dele integrar a diretoria que pleiteia a reintegração de posse, inclusive com o uso da força policial. É muito contraditório, né? Alguém que passou grande parte da vida com sérias dificuldades de moradia e partilhar de uma diretoria que pede a reintegração de posse, ou seja, quer expulsar as famílias que estão lá no acampamento. Reintegração de posse é expulsar as famílias que estão lá esperando uma promessa que foi feita a elas. Prometeram a elas casas populares. Elas entregaram os documentos, foram habilitadas, foram sorteadas pelo prefeito. E agora a Aprumar, tendo Luísa Pereira Nunes como presidente e Pingo d'Água como vice-presidente, pede reintegração de posse, mesmo com uso de força policial. Está no documento, daqui a pouquinho eu vou ler, e vou ler, inclusive, todos os nomes da diretoria da Aprumar, para ficar claro. Não tem problema nenhum de falar nome, porque isso é um documento público, a gente conseguiu no cartório, está aqui, documento público, e a gente vai divulgar, não tenha dúvida nenhuma. Muito bem, eu quero fazer o convite para você, principalmente que gosta de esporte, porque assim que a gente acabar a nossa transmissão às 8 da noite, nós vamos começar o Bola na Rede. E hoje tem uma entrevista muito bacana. Eu fui lá na Secap, tem um projeto de basquete lá, e o professor é o César Fabretti. Eu conheci, apelidei ele de César Maluco Beleza, porque ele gosta muito do Raul Seixas. Ele foi um dos primeiros jogadores contratados fora de Assis para defender a Conte Assis, equipe de basquete. E assim que ele chegou, a gente era muito amigo, a gente se encontrava praticamente todo dia nos treinos, e ele gostava muito, no rádio dele só tocava Raul Seixas. Aí eu apelidei ele de César Maluco Beleza. Eu narrava basquete, né? E ele lembrou disso hoje. Muito bacana a entrevista. E também tem a molecadinha que faz basquete lá na Secap, a molecadinha vai falar também. Isso se eu conseguir reproduzir o vídeo. A entrevista, a reportagem, tem 8 minutos.
E eu cheguei aqui, 8 minutos de gravação, e eu estou tentando, tá lá, reproduzindo para eu jogar no ar aqui. Mas passou agora há pouco da metade. Está demorando demais para reproduzir. Vou esperar aqui até as 8 da noite, eu já tenha ela para reproduzir. Mas eu tenho muita coisa para mostrar aqui ainda. É só o convite para as 8 da noite a gente assistir essa entrevista muito bacana com o César Maluco Beleza, técnico de basquete, a molecada que faz basquete lá na Secap, tá bom? Mas vamos lá. Eu tenho primeiro alguns recados para dar. O primeiro recado é que o Fundo Social de Solidariedade, vai estar fazendo amanhã, está na tela aí para você, uma arrecadação de agasalhos. Drive-thru de arrecadação de agasalhos na farmácia Unimed, na Avenida Rui Barbosa, 1711, no centro de Assis. Antiga Freire, antiga Codiva, enfim. Bem quando começa a subir lá para o São Francisco de Assis, do lado direito tem ali, perto da De Pascoal, tem a farmácia Unimed. Lá vai ser o local, então, de arrecadação de agasalho. Drive-thru de arrecadação de agasalho amanhã. Fundo Social de Solidariedade pedindo para a gente divulgar, e a gente divulga aqui com o maior prazer. Tá bom? Tá feito o convite para você, minha amiga. Tá feito o convite para você, meu amigo. Tem o Paulo César Tito, o Paulo Cuca, com o seu comentário do dia. Paulo, qual é o comentário hoje? Bem, a Polícia Federal teve uma descoberta aí fantástica, hein? São recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. E foi na compra de kits de robótica, que é usado aí na rede escolar do país inteiro aí. Então, um grupo ligados também a uma autoridade política que tinha diversas ligações aí com prefeitos, entre outras coisas, usavam o dinheiro, certo, para a compra desses objetos de robótica e cobravam. Então, inclusive, acharam um cofre e uma mala cheia de dinheiro vivo, que era um pagamento desses equipamentos. Então, mais uma descoberta aí do dinheiro da educação, para onde está indo, né? Professor sofrendo, muita gente perseguindo o professor, não deixando as categorias receberem aquilo que realmente merecem, e por trás do pano o dinheiro do FNDE sendo jogado no esgoto. Então tá aí, vamos ver aí o resultado de toda essa operação da Polícia Militar para esclarecer onde anda o dinheiro que é para os alunos do país, de nossa cidade, de nosso estado e de nosso Brasil. Só uma pequena correção, né, Paulo? Uma pequena correção. Indo para o esgoto, não. Indo para o bolso desses bandidos. Indo para o cofre desses bandidos que roubam dinheiro público que deveria ser destinado para a educação, para as nossas crianças. Por falar em cofre, tem um comentário aí que está sendo investigado. Comentário que está sendo investigado de um posto de combustível com um cofre que foram buscar um dinheiro. O assunto promete, hein? Câmeras da região que monitoram estão sendo pesquisadas, imagens estão sendo buscadas, porque dinheiro vivo num cofre, num posto de combustível. E me parece que não é o dono do posto que foi buscar o dinheiro no cofre, não, hein? Mas vamos aguardar.
Mistérios da meia-noite. Não foi meia-noite, não, foi de dia que foram buscar a grana num cofre de um posto de combustível. Que coisa, hein? Que coisa. Se conseguirem as imagens, vai ter muita surpresa nessa cidade. Muita surpresa nessa cidade. Mas muito bem, vamos ouvir o professor Azevedo com a sua dica. Todo dia às 6h30 da manhã, o professor Azevedo faz um comentário muito pertinente. É sobre previdência, aposentadoria, salário mínimo. São sempre assuntos que interessam a população. Vamos ouvir qual é o comentário de hoje do professor Azevedo. Seja bem-vindo, professor Azevedo. Agora, Momento Saber Direito, com o professor Azevedo. Pessoal, deixa eu conversar com vocês a respeito de salário mínimo. Temos dois salários mínimos, o salário mínimo nacional, 1.320, e o salário mínimo estadual do estado de São Paulo, que é 1.550. Por que a gente precisa falar isso? Por quê? Empregadas domésticas, por exemplo, devem receber um salário mínimo de 1.550, que é o salário mínimo paulista, valor atualizado que deve ser pago a partir de agora, a partir do mês de junho, a partir de quinta-feira, dia 1º de junho. Além disso, quem mais pode receber esse salário mínimo adicional? São os cuidadores de idosos. Cuidadores de idosos também devem começar a receber o piso do estado de São Paulo, que é 1.550. Lembrando que o salário mínimo nacional, que é o 1.320, esse daí vale para os segurados do INSS. Mas para trabalhadores do estado de São Paulo deve-se cumprir o piso paulista, que é 1.550. Além disso, se a sua categoria não tiver um acordo coletivo ou também não tiver uma convenção coletiva que fala que deve pagar outro valor do salário, também deve pagar o salário mínimo estadual, que é 1.550, que começa a valer a partir do dia 1º de junho. Professor, estou com dúvidas. Manda um oi aqui pra gente. DDD 18 99606 8275. Momento Saber Direito. Apoio Cultural. Azevedo Consultoria. Trabalhista, Rural, Previdenciária, Empresarial e Consumidor. Acesse azevedoconsultoria.com.br. Que bacana, hein? Ouviram? Muito bacana esse quadro, essa parceria com o professor Azevedo de Palmital. Diariamente ele traz essas informações, tanto no programa Acorda Assis, na Rádio Interativa, 6h30 da manhã sempre, ou à noite. Muito bacana mesmo. Ouviram aí a diferença do piso nacional, do piso estadual, empregadas domésticas ou empregados também recebem o piso estadual, que é de R$ 1.550, 230 a mais do que o piso nacional. Muito obrigado ao professor Azevedo pelo seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, pode escrever que a gente retransmite para o professor Azevedo responder aqui para você, tá bom? Bom, vamos lá. São 19h31, 7h31 da noite. Deixa eu fazer o convite aqui para você. 8 da noite nós teremos a estreia do Bola na Rede. Notícias do esporte de Assis e região, segunda a sexta-feira, às 8 da noite. Aqui mesmo, nesse canal, tá bom? Vamos começar pelo assunto Aprumar. Aliás, deixa eu trazer aqui a capa do Jornal da Segunda dessa semana. Arildo renuncia pouco antes da votação de seu afastamento. Nova diretoria da Aprumar pede uso de força policial para expulsar acampados. Após protesto em festival de rock, vereadores rejeitam lei do silêncio.
são os destaques, as manchetes do Jornal da Segunda esta semana, que amanhã já estará nas bancas da cidade. E se você quiser fazer a sua assinatura, recebe em casa o Jornal da Segunda. Por um ano custa só R$ 70. Nem R$ 6 por mês. Nem uma garrafa de cerveja por mês, né? E você recebe 4 jornais no mês, um a cada semana, um a cada final de semana. É só entrar em contato que a gente entrega na sua casa o Jornal da Segunda. Muito bem. Aprumar. Lembrando que a AMAR, Associação do Movimento Habitacional de Assis e Região, continua vendendo a sua rifa da AMAR, que vai ter um sorteio de R$1.000 ou um kit churrasco de até R$1.000. O sorteio será no sábado, não nesse, amanhã, no outro, dia 10 de junho. Cada número custa R$10 e o prêmio R$1.000 em dinheiro ou um kit churrasco de até R$1.000. Se você quiser um número da rifa da AMAR, entre em contato com 99655-5498. É o César. Ou 99778-5660, que é a Flávia. Ambos têm lá os talões de rifa e podem entregar para você, tá bom? O Adevar Campana está dizendo que quer um número de rifa. Adevar, eu vou repetir o número do telefone, ou você manda o número de telefone e eles entram em contato. Mas eu vou colocar aí na tela mais uma vez. Tá aí na tela. Vou repetir para você. Se ficar muito pequenininho o número, não dá para entender, anota aí. Se quiser teclando aí, já fica à vontade. 99655-5498. Esse é o telefone do César. Você pode ligar para ele e ele arruma uma maneira de entregar o cupom para você. São 2 números da rifa por R$10 e o prêmio R$1.000. Ou 99778-5660. É a Flávia. Esses 2 números de telefone, você pode conseguir a rifa para ajudar a AMAR, Associação do Movimento Habitacional de Assis e Região, que está arrecadando esse dinheiro para pagar as despesas de cartório, registro da ata, do estatuto, enfim, tem uma despesa grande lá no cartório. Então, o pessoal está fazendo essa rifa para essa finalidade. E para pequenas despesas lá no acampamento também. O Adevar, então, está dizendo que depois do programa... Não, o César está dizendo depois do programa ele entra em contato com o Adevar, tá bom? Adevar Campana, muito obrigado, viu? O povo lá está agradecendo. Vamos lá. Em 2016, eu não vou contar de novo toda aquela história para vocês, né? Não vou contar de novo toda aquela história para vocês, mas eu preciso pontuar. 2016, José Aparecido Fernandes, presidente da Aprumar, era candidato a prefeito. Ele já tinha sido em 2012. Perdeu a eleição para o Ricardo Pinheiro. Em 2016, ele pegou o Márcio Veterinário de vice. Em 2012, ele disputou, o Márcio Veterinário disputou, o Ricardo Pinheiro disputou. O Ricardo Pinheiro aproveitou a divisão do Zé Fernandes e do Márcio Veterinário, que são bastante populares, mas dividiram os votos. E o Ricardo Pinheiro correu por fora e ganhou a eleição. Em 2016, o Márcio e o Zé. Em 2016, pouco antes da eleição, o Zé Fernandes, presidente da Aprumar, iniciou o processo do Minha Casa Minha Vida para a construção do residencial Aprumar. E abriu as inscrições, coincidentemente, poucos meses da eleição. E foram para lá, numa madrugada gelada, 6 mil famílias.
interessadas numa casa popular financiada do Residencial Aprumar. O programa Minha Casa Minha Vida. 6.000 famílias, todas interessadas em ter a casa. E o presidente da Aprumar era o José Aparecido Fernandes, candidato a prefeito. Obviamente, eu não entendi que o Davi Dezeros censura nos comentários, porque teve algum comentário, eu não vi aqui. Eu não li ainda todos os comentários. Bom, mas deixa eu continuar aqui, senão eu vou perder o raciocínio. Em 2016, então, o Zé Fernandes, candidato a prefeito, presidente da Aprumar, abriu as inscrições para o programa Minha Casa Minha Vida. 6.000 famílias foram para a fila para pleitear a Casa Popular. Coincidentemente, faltando poucos meses para a eleição. Eu já ouvi aqui vários depoimentos de pessoas que, acreditando que o presidente da Aprumar, Zé Aparecido Fernandes, sendo eleito prefeito, as chances de ter a casa própria aumentariam. E votaram nele. Não dá para saber, até porque o voto é secreto. Estou dizendo que algumas pessoas aqui falaram isso. Muito bem. 6.000 famílias entregaram toda a documentação, tudo certinho. O prefeito eleito foi o José Aparecido Fernandes, que era o presidente da Aprumar. Em maio de 2017, ele, eleito prefeito, foi ao Jairão e sorteou 239 casas para 239 famílias. Mas não tinha casa ainda. As casas não estavam prontas como não estão até agora. Muito bem. Fez o sorteio das 239 casas. As 239 famílias saíram de lá festejando. Vamos ganhar casa própria. Ganhar, vírgula, né? Tem que pagar o financiamento. É o programa Minha Casa Minha Vida. Mas, imaginaram, vamos sair do aluguel, vamos sair do puxadinho, da casa da sogra. Vamos conseguir, finalmente, uma casa para morar. Uma casa nossa. Isso foi em 2017. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e nada. O negócio era uma explicação aqui, uma justificativa ali, porque o governo federal trancou, porque não sei... Bom, enfim. Aí as famílias falaram, não, para um pouquinho, a nossa paciência tem limite, né? Nós já estamos há quase 6 anos da data do sorteio e decidiram, para pressionar, entrar nas terras. As terras que já foram financiadas pela Caixa Econômica Federal para ser o Residencial Aprumar. E entraram lá nas terras para pressionar a Aprumar, para pressionar a prefeitura, porque a prefeitura havia se colocado à disposição para ajudar a Aprumar a conseguir o financiamento, o empréstimo, além de fazer infraestrutura, água, esgoto, asfalto, galeria, enfim, a iluminação. Toda a infraestrutura necessária, a prefeitura havia se colocado à disposição para fazer. Tanto que está no mapa da prefeitura, está lá, Residencial Aprumar. No entanto, nada foi feito. E as famílias foram para lá, para pressionar a Aprumar e a prefeitura. A Aprumar não se manifestou, não falou absolutamente nada até então. O prefeito, quando foi entrevistado, falou que queria esquecer esse assunto. E acusou as famílias que lá estão de desocupadas. Detalhe, nestes 6 anos de terra financiada e sem ter casa, plantaram soja, plantaram milho, colheram a soja, colheram o milho, venderam a soja, venderam o milho e ninguém sabe quem ficou com o dinheiro até agora. Se esse dinheiro foi movimentado na conta da Aprumar, ninguém sabe até agora nada, nada, absolutamente nada. Muito bem. Dias atrás, ou semanas atrás, apareceu lá uma moça dizendo ser presidente da Aprumar, Luísa Pereira Nunes, acompanhada de um monte de viatura da polícia. Parecia rebelião em cadeia, de tanta viatura que tinha lá. 3, 4 viaturas, 2 motos. São trabalhadores que estão lá, acampados. E ela falou, olha, eu vim aqui porque está tendo uma ocupação, uma invasão, não sei o quê, mas não teve nada.
Aí ela encaminhou uma notificação extrajudicial para a Flávia Batista, dizendo para sair da terra, porque senão ela iria entrar com reintegração de posse judicial. Muito bem. Muito bem. Agora, essa semana, foi protocolado um pedido de reintegração de posse. Um pedido de reintegração de posse. O documento, protocolado na Justiça Federal, é assinado pelo advogado Francisco Witzler Antunes Ribeiro, datado de 27 de abril de 2023. Mas, protocolado agora. Bom, enfim. O documento diz o seguinte: a Aprumar, Associação dos Produtores Rurais do município de Assis e região, inscrita pelo CNPJ número tal, localizada na Avenida Armando Salles de Oliveira, 1111, representada por sua presidente, Luzia, aqui está escrito que é Luzia, né? Mas é Luísa, brasileira, divorciada, portadora do RG, tal. Por meio de seu procurador, vem respeitosamente, perante Vossa Excelência, com fundamento nos artigos tal, propor a ação de reintegração de posse com pedido liminar em face de Flávia Aparecida Batista e demais copossuidores invasores, ainda sem qualificação, que estão ocupando o imóvel localizado na rodovia Miguel Jubran, com uma área de 116.261,64 alqueires, imagino que seja, né? Com inscrição, número tal, não sei o quê, aí dos fatos. A autora é possuidora direta de uma área de terras, localizada na rodovia Miguel Jubran. Cumpre informar que o referido imóvel será futuramente conjunto residencial de interesse social residencial Aprumar, razão pela qual foi transmitido por alienação fiduciária em garantia à Caixa Econômica Federal. Pois bem, desde meados de fevereiro de 2023, a requerente foi surpreendida e tomou conhecimento que a requerida Flávia Aparecida Batista e demais pessoas, terceiras pessoas, ainda não identificadas, invadiram, ocuparam e montaram um acampamento indevidamente no imóvel sem qualquer anuência da requerente. Após diversas tentativas infrutíferas para que os requeridos desocupassem o imóvel, a requerente, então, na data de 12/4, acionou a Polícia Militar, ocasião que foi lavrado o boletim de ocorrência, registrando a invasão ilegítima sobre o imóvel em questão, conforme boletim de ocorrência juntado em anexo. Já na data de 20 de abril, a requerente procedeu à notificação extrajudicial da requerida e demais ocupantes para que no prazo de 5 dias desocupassem voluntariamente o imóvel, conforme notificação extrajudicial e certidão positiva emitida pelo oficial de registro de títulos e documentos. De nada adiantou, vez que transcorrido o prazo de 5 dias, a requerida e os demais co-invasores continuam ocupando ilegitimamente o imóvel. Desta forma, tendo em vista que a requerida e os demais co-invasores quedaram-se inertes na desocupação do imóvel, mesmo após as tentativas amigáveis para desocupação, mesmo após o comparecimento da Polícia Militar no local e o registro de boletim de ocorrência, e ainda mesmo após a notificação extrajudicial positiva cientificando da ilegalidade da posse e das consequências pela não desocupação, resta claro que a ocupação é absolutamente ilegítima, irregular e ilícita, bem como que a requerente vem sendo esbulhada de sua posse sobre o imóvel, o que é proibido
em nosso ordenamento jurídico, razão pela qual se faz necessária a imediata reintegração da posse no imóvel aludido. E aí tem uma série de fundamentações, questões do direito, e pede, diante dos fatos, fundamentos e provas juntadas dos autos, requer a concessão de liminar sem oitiva dos réus na forma da fundamentação supra para reintegrar a requerente na posse do imóvel descrito nesta exordial e nos documentos juntados, conforme documento, deferindo-se, caso necessário, reforço policial para a efetivação da medida. Ouviram bem? Ouviram bem? Ao final, seja julgado procedente o pedido de reintegração, confirmando-se a liminar a hora concedida e restituindo-se a autora na posse do imóvel, ficando autorizado a requerente a demolir eventuais construções ou edificações dos requeridos no dito imóvel. Esse é o pedido. Esse é o pedido. Aí, nós fomos, primeiro, eu já havia dito aqui, buscar a informação para saber quem responde pela Aprumar, afinal de contas. Quem manda na Aprumar a gente sabe, todo mundo sabe. Isso não é segredo para ninguém quem manda na Aprumar. Mas no direito, quem tem o direito de assinar pela Aprumar é a diretoria executiva. E eu consegui uma cópia que no dia 21 de outubro de 2022, data prevista para uma reunião que foi convocada no dia 10/10, publicado na imprensa, aconteceu a eleição e posse da diretoria executiva e do Conselho Fiscal. A reunião foi presidida pelo senhor Reomar dos Reis Uliana, concunhado do prefeito, presidente atual da Aprumar, na época, nomeando o senhor Moacir Batistella, esse nome é conhecido, né? Atual primeiro diretor-secretário. E, ao final, foi eleita a seguinte diretoria executiva. Luísa Pereira Nunes, brasileira, divorciada, secretária, é a presidente. Pedro de Falto Andrade, o popular Pingo d'Água, brasileiro, solteiro, aposentado, residente na Avenida Armando Salles de Oliveira, 1111, onde é a Aprumar. Fundos. Primeira tesoureira, Ana Paula Marques Rodrigues, brasileira, divorciada, analista de sistema, moradora da Rua Francisco Espera, residencial Veneza, secretária municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Não está aqui, né? Segundo, diretor tesoureiro, Douglas Furtado Cordeiro Silva, brasileiro, solteiro, funcionário público, residente à Rua Ângelo Gava, na Vila Maria Alves. Primeiro secretário, ou primeira secretária, Dayana Azevedo, brasileira, solteira, assistente social, residente na Rua Presidente Prudente, no Jardim Alvorada. Segundo secretário, ou segunda secretária, Shirley do Carmo Ferreira, brasileira, divorciada, produtora rural, residente no sítio Fortuna, até que enfim apareceu alguém, produtor rural, na profissão. Sítio Fortuna, Água do Servo. Conselho Fiscal, Jandira Nogueira Batistella, brasileira, viúva, produtora rural, sítio São Benedito, na Água do Baixadão. Edinaldo Pereira Godinho, brasileiro, casado, produtor rural, residente em Cândido Mota. Dorival Sobrinho de Lima, produtor rural, residente no sítio São José, na Água da Pirapitinga. Estão aí os nomes que integram a diretoria da Aprumar, que ajuizou uma ação judicial
pedindo a reintegração de posse com pedido liminar para a desocupação da área. Se necessário, com força policial. Se necessário, com força policial. O advogado Antônio Carlos Tavares Moreira já fez uma petição para o juiz em que pede que seja indeferida a concessão de liminar sem oitiva dos réus, abrindo prazo para os requeridos apresentar contestação e novos documentos e vídeos que comprove o uso irregular da área pela Aprumar. E nós vamos aguardar o que acontecerá. Nós vamos aguardar o que acontecerá. Mas, repito, me estranha algumas questões. A primeira delas, o fato de várias pessoas que não são produtores rurais ocuparem cargos na diretoria da Aprumar. Não sei, não conheço o estatuto. Eu imagino que tem muito produtor rural capacitado para ocupar cargos na diretoria da Aprumar. No entanto, o que a gente percebe é que são vários amigos do prefeito que estão na direção da Aprumar. E na diretoria, nenhum produtor rural. Pelo menos não está na qualificação como produtor rural. Tem secretária, tem radialista, tem a secretária do meio ambiente, tem servidor público. Enfim, tá aí. Vamos aguardar se o juiz federal vai conceder a liminar ou não. Enquanto isso, o acampamento continua e o povo fazendo a sua rifa. Se você quiser ajudar na rifa da Amar, tá aí o número dos telefones que você pode entrar em contato. Deixa eu achar aqui. Tá aqui, ó. 99655-5498 com o César, 99778-5660 com a Flávia. É só entrar em contato. Tá bom? Esclarecido? Os fatos estão postos à mesa. Cada um tire a sua conclusão. Tá bom? Enquanto isso, as famílias permanecem lá no acampamento Amar, Associação do Movimento Habitacional de Assis e Região. Estranhamente, vários nomes de pessoas que não são produtoras rurais e, estranhamente, pessoas que já dependeram de ajuda para morar, assinam um documento em que pede reintegração de posse, se necessário, com uso de força policial. É uma pena. É uma pena. Mas, enfim, os fatos aí estão. Vamos a outro episódio. FEMA, Fundação Educacional do Município de Assis. Ontem, já quem acompanhou a nossa transmissão direto da FEMA, percebeu que a reunião aconteceu, tinha como pauta votar o afastamento do Arildo José de Almeida, presidente do Conselho Curador. E vocês se lembram, quem está acompanhando aqui deve ter ficado de tanto eu falar nos últimos dias que o Arildo devia renunciar, sair fora, porque ele ia perder a votação e ia ser afastado. Falei isso pelo menos umas 5 noites seguidas aqui. Não sei se ele ouviu ou não ouviu, ou se alguém ouviu e falou para ele, ou se também isso não aconteceu, mas o fato é que ontem pela manhã, momentos antes da reunião, ele protocolou um pedido de renúncia do cargo de presidente do Conselho Curador, mas permanecia conselheiro, indicado pelo prefeito Zé Fernandes para ser o representante da prefeitura. Aí, à tarde, foi protocolado um pedido para que fosse aberto um processo disciplinar contra o conselheiro Arildo José de Almeida em função das ilegalidades que estão sendo investigadas, as supostas ilegalidades que estão sendo investigadas na CPI da Câmara, na Polícia e no Ministério Público. Minutos depois, coincidência ou não, o Arildo protocolou um pedido de renúncia também
de conselheiro. Ou seja, a Prefeitura de Assis não tem representante no conselho. Por quê? O suplente dele é o secretário da Fazenda, Percy Cidim Esperidião Amêndola. E a mudança na lei orgânica impede o secretário e o prefeito de participar do conselho. Mesmo assim, a reunião aconteceu. Mas quem presidiu o português? O presidente renunciou. O vice-presidente está impedido. O estatuto prevê que quem preside a FEMA é o conselheiro com maior número de mandatos. E o conselheiro com maior número de mandatos é o representante dos dentistas, Marcelo Melo. E ele conduziu a reunião, obviamente que tirou tudo de pauta aquilo que estava previsto em função das renúncias apresentadas, já antecipou que ele não pretende continuar como presidente do conselho até o final do mandato, seria um mandato tampão, por questões profissionais, por questões familiares, questões pessoais, ele não vai ser. Mas ele já disse que iria conversar com o Nivaldo Melo para ser o diretor executivo até a eleição do próximo presidente do Conselho Curador da FEMA. Seria encaminhado hoje para a Prefeitura um ofício para o prefeito indicar um novo representante da Prefeitura, um titular e um suplente, para que ele possa, inclusive, votar na próxima reunião. Isso aconteceu ontem. No entanto, hoje, dia 2, foi protocolado agora à tarde uma convocação para uma nova reunião extraordinária do Conselho Curador da FEMA, para acontecer no dia 7 de junho, quarta-feira da semana que vem, 7h30, no anfiteatro. Preste atenção na pauta da reunião convocada pelo presidente do Conselho. Pelo presidente do Conselho, Marcelo Melo. Pequeno expediente, inciso 1, não sei o quê, grande expediente, comunicação dos conselheiros, ordem do dia. Preste atenção. Afastamento cautelar de Eduardo Augusto Vela Gonçalves até a decisão final de processos administrativos e análise pelo Conselho Curador dos cargos de diretor acadêmico e de professor 3 da instituição pelos motivos descritos no documento anexo. Instauração de processo administrativo disciplinar para apurar os fatos descritos na peça anexada, assegurado o respeito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, nos termos da Lei 9.784, de 1999, e da Lei Municipal 2.861, de 1991, que é o Estatuto do Servidor, em virtude da inexistência de lei específica no âmbito da FEMA. Portanto, mais um barulho na FEMA. O Conselho agora vai votar o afastamento do presidente do IMESA, eleito pelos professores, funcionários e alunos, Eduardo Vela Gonçalves. Quarta-feira, dia 7, às 7h30. Ou seja, mais uma transmissão que nós faremos externamente lá do anfiteatro da FEMA. Tá bom? Até quando? Até quando conviveremos com essa situação? É a pergunta que muito professor, muito funcionário e muito aluno da FEMA está fazendo. Muito bem, para encerrar a nossa transmissão, aquela triste, mas necessária última informação. Foi sepultado hoje o senhor Sebastião Pinto Barbosa, de 80 anos de idade, que foi velado na Sala 2 do Centro Funerário São Vicente. Para amanhã, sábado,
já estão programados os sepultamentos da senhora Neide Smith de Andrade, de 92 anos, que está sendo velada na sala 1 do Centro Funerário São Vicente. Sepultamento, 11 horas da manhã. A senhora Joana Romão dos Santos, de 79 anos, está sendo velada no Complexo Prudenciana. Sepultamento amanhã, às 14 horas. E ainda o senhor Sérgio José Barbato, de 78 anos, velório na sala 2 do Centro Funerário São Vicente. Sepultamento amanhã, às 16 horas. Com essa triste, mas necessária última informação, nós concluímos mais um Português Livre para Falar. Agradecemos muito a sua audiência e fazemos o convite para você, caso queira saber, se informar das notícias do esporte, porque na sequência nós estaremos voltando com o programa Bola na Rede. Até já, minha amiga!